Eu costumava acreditar que a felicidade era um lugar físico, e não um estado de espírito. Aquele lugar físico era o nosso pequeno apartamento, com vista para a praça principal da cidade. Minha esposa, Clara, tinha um riso que parecia música, daquelas que a gente não enjoa de ouvir. Nossa filha, Sofia, tinha apenas 5 anos e já dominava a arte de me fazer de bobô. Eu era um médico recém-formado, mas a verdadeira riqueza estava na mesa de jantar, na hora do macarrão. Lembro do cheiro de baunilha que a Clara deixava na cozinha toda vez que fazia biscoitos. Nós tínhamos planos simples, uma casinha de campo, um cachorro grande e férias na praia, todo verão. A vida era previsível, e por isso mesmo, era linda. Eu trabalhava muito, mas voltava para casa, sabendo que o paraíso me esperava. Aquele sábado começou como qualquer outro, com a Sofia me acordando com cócegas no pé. Clara estava animada, porque iríamos visitar meus pais no interior, uma viagem curta e tranquila. Eu estava atrasado para o plantão da manhã, mas prometi que voltaria para almoçar, e pegaríamos a estrada. Dei um beijo rápido na testa de Sofia, que me entregou um desenho torto de um sol amarelão. O último beijo que dei na Clara foi apressado, perto da porta, e eu me arrependo disso todos os dias. Eu disse que a amava, mas não parei para ver os olhos dela sorrirem de voltar. Saí do apartamento com aquela sensação de que algo bom estava por vir, o que era comum naqueles tempos. O plantão no hospital foi agitado, mas consegui liberar o horário perto do meio-dia, como combinado. Mandei uma mensagem para Clara, dizendo que estava saindo, e que era para ela preparar o pão de queijo da viagem. O céu, que estava limpo pela manhã, começou a fechar de um jeito muito rápido, prometendo um temporal. Eu estava dirigindo pela avenida principal, a poucos quarteirões de casa, quando vi a confusão no cruzamento. Não era incomum ver acidentes naquela curva perigosa, mas a quantidade de luzes piscando era assustadora. Os carros de polícia e as ambulâncias bloqueavam completamente a pista. Eu senti um frio na barriga, uma intuição que me dizia para desviar o olhar e seguir em frente. Mas a curiosidade mórbida de um médico me fez parar e tentar entender a gravidade. Desci do meu carro, apressado, sentindo as primeiras gotas grossas da chuva na minha cabeça. O cheiro forte de gasolina misturado com ferro retorcido e terra molhada invadiu minhas narinas. Eu vi um carro popular, amassado de um jeito irreconhecível, com a lateral direita completamente destruída. Havia um segundo veículo, uma caminhonete grande, tombada no canteiro central. Eu me aproximei da cena, pensando em me identificar como médico para ajudar nos primeiros socorros. Foi então que eu vi o brinquedo de Sofia no asfalto, um pequeno ursinho de pelúcia com um olho faltando. O mundo parou, e o som da chuva se transformou em um zumbido agudo dentro da minha cabeça. Eu corri em direção ao carro destruído, ignorando os gritos dos paramédicos que tentavam me deter. A visão era de um pesadelo que eu nunca conseguiria descrever com justiça. Clara estava presa nas ferragens, e o sangue se misturava com a água que escorria pelo vidro quebrado. Sofia não estava mais no banco de trás, mas eu vi a marca do impacto no assento infantil vazio. Um policial me segurou pelos braços, tentando me afastar daquela visão de horror que era minha família. Eu não chorei na hora. Eu apenas gritei um som gutural que não parecia vir de um ser humano. Os paramédicos me disseram que o impacto foi instantâneo, não houve tempo para sofrimento. Eles me falaram sobre o motorista da caminhonete, que tinha sido retirado com vida, mas inconsciente. O homem estava bêbado, muito além do limite permitido, e tinha atravessado o sinal vermelho em alta velocidade. Naquele momento, eu não senti ódio. Eu senti apenas um vazio tão grande que parecia me puxar para dentro da terra. Eu passei as horas seguintes na delegacia, respondendo perguntas que não faziam sentido. A vida, que era tão cheia de cor e som, de repente se tornou preto e branco, e o silêncio era ensurdecedor. O funeral foi um borrão de rostos tristes e palavras vazias sobre a vontade de Deus.
Eu não conseguia olhar para os caixões pequenos, sentindo que falhei na minha missão mais importante, que era protegê-las. Depois de enterrá-las, voltei para o apartamento. E não consegui mais ficar naquele lugar feliz. O cheiro de baunilha da cozinha se transformou em um lembrete cruel do que eu perdi. Eu doei tudo. Os brinquedos de Sofia, os livros de Clara, as fotos que estavam na estante. Não era que eu quisesse esquecer, mas eu não podia mais suportar a dor da lembrança vívida. Eu me mudei para um pequeno quarto perto do hospital, vivendo uma vida de monge, dedicada apenas ao trabalho. A medicina, que antes era uma vocação cheia de esperança, virou minha penitência. Eu me tornei um cirurgião de trauma, o melhor que eu podia ser, buscando a perfeição técnica como forma de punição. Eu não podia salvar minha família, mas eu podia me afundar no trabalho e salvar as famílias dos outros. A dor da perda se transformou em uma energia fria e calculista, perfeita para a sala de cirurgia. Eu virei à noite, os fins de semana, os feriados, buscando o esgotamento físico como forma de anestesiar a alma. Meus colegas me viam como um prodígio, um homem de ferro que nunca hesitava diante do sangue e da pressão. Eles não sabiam que o homem de ferro estava morto por dentro, e que a única coisa que o movia era a culpa. 7 anos se passaram, e eu me tornei o Dr. Elias, o cirurgião mais solicitado do Centro de Trauma Metropolitano. Eu tinha uma reputação impecável, mãos firmes e um coração que parecia feito de pedra. Eu não tinha amigos, não tinha hobbies, e meu único objetivo era manter o máximo de pessoas vivas possível. Aquele trabalho era minha cruz, e eu a carregava com uma resignação silenciosa. Eu nunca tirei férias, nunca me permiti um momento de descanso, temendo o que a quietude traria de voltar. Eu estava de plantão em uma noite de quinta-feira, daquelas que a cidade parecia conspirar contra a paz. O tempo estava péssimo, como uma tempestade de raios que derrubava a energia em alguns bairros. O rádio da emergência começou a chiar, anunciando um acidente grave na rodovia, múltiplos feridos. Preparei a equipe de trauma rapidamente, sentindo a adrenalina familiar correndo nas minhas veias. O primeiro paciente a chegar era um homem jovem com fraturas múltiplas, resultado de um capotamento. O segundo, o mais grave, era um politraumatizado, vítima de uma colisão frontal, em estado de choque hemorrágico. A maca entrou na sala de trauma, e o cheiro de sangue e óleo diesel misturados era intenso. Eu assumi a liderança imediatamente, ignorando o rosto do homem e focando apenas nos sinais vitais em colapso. Ele tinha um traumatismo craniano severo, e a pressão arterial estava caindo perigosamente rápido. Eu ordenei transfusão imediata e preparei o bisturi para uma laparotomia exploratória de emergência. Minhas mãos se moviam com a precisão que só anos de repetição exaustiva podem dar a um cirurgião. Eu estava imerso naquele universo de vísceras e sangue, lutando contra o tempo para fechar os vazamentos internos. A equipe trabalhava em silêncio, seguindo minhas instruções curtas e diretas. Eu sentia o pulso dele, fraco sob meus dedos, e a urgência de mantê-lo vivo era minha única realidade. A cirurgia durou horas, uma batalha épica contra a morte que eu estava determinado a vencer. Eu consegui estabilizá-lo, controlar o sangramento e fechar as incisões com perfeição técnica. O alívio percorreu a sala quando a enfermeira-chefe confirmou que o risco imediato tinha passado. Eu me afastei da mesa de cirurgia, exausto, sentindo o peso do meu corpo pela primeira vez na noite. Tirei as luvas ensanguentadas e joguei-as no lixo cirúrgico, respirando fundo o ar pesado do centro cirúrgico. Eu olhei para o paciente, agora coberto por lençóis limpos, enquanto a equipe o preparava para a UTI. O rosto dele estava limpo, mas inchado, e a cabeça estava envolta em bandagens por causa do trauma. Eu me aproximei para examinar a ficha de identificação que a enfermeira havia preenchido. O nome era estranhamente familiar, mas a exaustão
me impedia de ligar os pontos. Enquanto eu lia as informações, meus olhos deslizaram para o prontuário de admissão. A causa do acidente estava descrita em poucas palavras: colisão frontal, suspeita de embriaguez. Eu senti um arrepio na espinha, mas continuei olhando para o rosto do homem na maca. Foi quando a enfermeira comentou sobre a tatuagem antiga que ele tinha no antebraço. Ele tem uma tatuagem de águia muito feia, Dr. Elias. Ela disse, enquanto ajustava o soro. Eu me inclinei sobre ele, olhando para o braço que estava ligeiramente exposto. A imagem da águia, mal feita e desbotada, era exatamente como eu me lembrava da foto do jornal. A foto que mostrava o motorista bêbado, o causador da tragédia que destruiu minha vida. O nome dele era Ricardo. Ricardo era o homem que, 7 anos atrás, tinha matado Clara e Sofia. O coração que eu pensava ser de pedra começou a bater de um jeito frenético, quase doloroso. Eu recuei um passo, sentindo que o chão tinha desaparecido sob meus pés. Eu tinha acabado de passar as últimas horas salvando a vida do assassino da minha família. O universo me jogou a vingança no colo, embrulhada em gaze e tubos de respiração. Eu olhei para o homem inerte, tão vulnerável, dependendo completamente da minha habilidade para respirar. Aquele era o rosto que eu imaginei 1000 vezes, mas sempre em um pescurto de prisão, ou em um caixão. Nunca em uma maca. Vivo. Com o pulso que eu mesmo tinha garantido que continuasse a bater. A raiva que eu pensei ter enterrado por anos subiu pela minha garganta como ácido. Eu tive que sair da sala, cambaleando, para respirar o ar frio do corredor do hospital. Eu me encostei na parede fria, tentando processar a ironia cruel que a vida me impunha. Eu o salvei. Eu, o Dr. Elias, o homem que sonhava com a justiça, garanti que ele não morresse. A lei me negou a vingança, pois ele tinha sido solto após cumprir uma pena ridícula. Mas agora ele estava em minhas mãos. Aquele hospital se tornou, de repente, o palco de um julgamento silencioso. Eu voltei para a UTI, onde ele estava sendo monitorado, e me sentei ao lado da cama. Eu estudei cada detalhe do rosto dele, a barba por fazer, a testa franzida pelo trauma. Ele era apenas um homem, um corpo fraco, mas para mim, ele era o demônio que roubou meu futuro. A vingança começou a se formar na minha mente, fria e metódica, como um plano cirúrgico. Eu era o médico responsável por sua recuperação. Eu tinha acesso total a ele. Ninguém suspeitaria se algo desse errado, afinal, ele estava em estado grave. Uma dose errada de medicamento, uma infecção acidental no pós-operatório. Havia tantas maneiras. Passei o resto daquela noite em claro, vigiando-o, sentindo o peso da decisão me esmagar. Eu não era mais apenas o cirurgião. Eu era o juiz e o executor. Mas havia algo que me impedia de agir imediatamente. Um código que eu tinha jurado defender. O juramento de Hipócrates, que me obrigava a preservar a vida, mesmo a vida de um monstro. Eu me peguei pensando em Clara e Sofia, e se elas gostariam do homem que eu me tornaria se eu o matasse. A dor da perda era imensa, mas a dor de me tornar um assassino parecia ainda maior. Eu decidi que a vingança não seria rápida, seria lenta, seria um processo. Eu o manteria vivo, o faria sofrer a dor da recuperação, o faria encarar o que ele tinha feito. Eu o tiraria da UTI e o colocaria em um quarto sob meus cuidados diretos. A partir daquele dia, a vida de Ricardo pertencia a mim, e eu controlaria cada respiração dele. O plano era simples: mantê-lo vivo o suficiente para que ele soubesse quem o estava salvando. Eu queria que ele sentisse o terror de estar sob o controle do homem que ele tinha destruído. Eu comecei a supervisionar pessoalmente cada aspecto do seu tratamento, sem levantar suspeitas. Os enfermeiros achavam que eu estava sendo excepcionalmente zeloso com um paciente de alto risco. Eu estava apenas garantindo que ele estivesse bem o suficiente para entender a situação. Ricardo acordou 3 dias depois,
confuso e desorientado, gemendo de dor. Eu estava lá, sentado ao lado dele, esperando o momento certo para me apresentar. Ele tentou falar, mas a intubação o impedia. E ele apenas olhava para mim com olhos assustadosos. Eu o retirei da ventilação mecânica no dia seguinte, garantindo que ele pudesse respirar sozinho. Quando ele finalmente conseguiu falar, a primeira coisa que ele perguntou foi o que havia acontecido. Eu me inclinei sobre ele, olhando diretamente em seus olhos, e minha voz era um sussurro frio. Eu me apresentei como o Dr. Elias, o médico que salvou sua vida, mas não mencionei o passado. Eu falei sobre a gravidade do acidente, sobre a sorte que ele teve de sobreviver. Ele parecia grato, um sentimento que me embrulhava o estômago de nojo e satisfação. Eu o fiz sentir que ele devia a vida a mim, que eu era o seu anjo da guarda. A recuperação dele seria longa, com meses de fisioterapia e cirurgias reconstrutivas. Eu garanti que ele tivesse o melhor tratamento, o que era a minha forma de tortura. Eu o mantinha vivo e consciente, arrastando-o de volta à realidade que ele tentou fugir na bebida. Eu entrava no quarto dele todos os dias, e ele sempre sorria, aliviado por me ver. Ele me agradecia por ter salvado sua vida, sem saber o que eu realmente estava planejando. A cada agradecimento, eu sentia a vingança se tornar mais doce e mais elaborada. Eu comecei a dar pequenos passos, deixando pistas sutis que só ele, talvez, pudesse entender. Eu falava sobre a importância da vida, sobre como uma decisão errada pode destruir tudo. Ele apenas ouvia, parecendo arrependido de sua condição, mas sem entender a profundidade da minha raiva. Eu o observei por semanas, enquanto ele lutava para reaprender a andar, a se alimentar. Aquele homem que eu deveria odiar sem reservas, estava se tornando meu projeto, minha obsessão. Eu não podia matá-lo, mas eu podia controlá-lo. E esse controle era um poder embriagante. Ele estava preso na cama do hospital, e eu era a chave para sua liberdade ou para sua morte lenta. Eu comecei a sentir uma estranha dualidade, o médico que o curava e o algoz que o atormentava. Eu me tornei um mestre em manter a fachada profissional, mas por dentro, eu estava em guerra. A vingança era a única coisa que me mantinha acordado. A promessa de que ele pagaria. Eu sabia que o momento de revelar quem eu era estava chegando, e eu ansiava por ver o medo em seus olhos. Mas eu tinha que esperar o momento certo, quando ele estivesse forte o suficiente para entender o peso da minha revelação. Eu queria que ele soubesse que ele devia a vida ao homem cuja família ele matou. Essa era a minha obra-prima de crueldade, e eu a estava construindo com paciência cirúrgica. Eu passei a dar plantões noturnos apenas para ficar perto dele, observando-o dormir. Eu me perguntava se ele tinha pesadelos, se ele se lembrava do rosto de Clara ou de Sofia. Mas ele parecia apenas um homem doente, lutando para sobreviver, e isso me irritava. Eu queria que ele se lembrasse da dor que ele causou, não apenas da dor física de seus ferimentos. Eu decidi que a primeira fase da vingança estava completa. Ele estava vivo e sob meu domínio. A segunda fase seria a revelação, o momento em que a gratidão dele se transformaria em horror. Eu planejava fazer isso no dia em que ele recebesse alta, quando ele pensasse que estava livre. Eu o manteria preso, mesmo fora do hospital, com o peso da minha existência pairando sobre ele. A recuperação dele progredia bem, e o dia da alta estava agendado para o final do mês. Eu sentia a ansiedade crescendo, o clímax da minha vingança se aproximando rapidamente. Eu ensaiei o discurso na minha cabeça, o nome de Clara, o nome de Sofia, o acidente na chuva. Eu queria que cada palavra fosse uma facada, um lembrete de que a justiça, às vezes, usa um jaleco branco. Eu estava pronto para destruir a vida dele, assim como ele destruiu a minha. Eu olhei para o calendário, contando os dias, sentindo a adrenalina de um predador que espera a presa. Aquele homem
Ricardo era a minha única razão de viver. O foco que me impedia de desmoronar. Eu estava tão consumido pela vingança que ela se tornou meu novo amor, o meu propósito. Eu me preparei para o grande dia, o dia em que eu finalmente revelaria a ele o preço da sua sobrevivência. Eu estava pronto para a guerra, que eu mesmo tinha arquitetado. Aquele dia da alta chegou com um sol forte. Ironicamente, depois de tantas semanas de chuva. Eu entrei no quarto de Ricardo, vestindo meu jaleco mais limpo e um sorriso que não alcançava os olhos. Ele estava sentado na beira da cama, mal vestindo suas roupas civis, ansioso para ir embora daquele lugar. Ele me agradeceu de novo, com aquela voz rouca, dizendo que eu era o melhor ser humano que ele já conheceu. Eu me sentei na cadeira, à sua frente, garantindo que ele não pudesse desviar o olhar do meu. Perguntei se ele se lembrava de algo do acidente, se as memórias estavam voltando depois do trauma. Ele balançou a cabeça, dizendo que era apenas um borrão de luzes e dor, nada claro. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro de desinfetante do hospital misturado com a minha adrenalina fria. Eu disse que tinha uma coisa importante para lhe contar. Algo sobre a noite da colisão. Falei o nome da rua, o cruzamento exato, e vi o primeiro lampejo de dúvida em seus olhos mareados. Mencionei o carro popular, o ursinho de pelúcia que eu vi no asfalto, o brinquedo de criança. Aí, eu usei os nomes que eu guardei por 7 anos, com a precisão de um tiro, Clara e Sofia. O rosto de Ricardo se esvaziou de cor. E ele paralisou, entendendo a conexão de um jeito terrível. Eu revelei quem eu era, o marido, o pai, o homem que ele destruiu naquela noite de chuva. Eu disse que o salvei não por bondade, mas para que ele pudesse me dever a vida, e a dívida seria paga lentamente. O medo dele era palpável, transformando a gratidão que ele sentia em horror puro e imediato. Ele tentou se levantar, mas a fraqueza do corpo o forçou a cair de volta na cama, gemendo de susto. Eu o lembrei que, mesmo curado, ele ainda estava sob o meu controle, e eu era o seu destino. Eu o ajudei a ir embora. Mas não o deixei ir para longe, garantindo que ele soubesse disso a cada passo. Ele se mudou para um apartamento simples, em um bairro distante, tentando recomeçar uma vida que agora era uma prisão invisível. Eu passei a vigiá-lo, usando o que aprendi no hospital: paciência, observação metódica e silêncio. Eu sabia onde ele trabalhava, a padaria que ele frequentava, a hora que ele acendia a luz do seu quarto. Minha vingança não era matá-lo rapidamente. Era fazê-lo viver com a sombra do seu algoz pairando. Eu enviava pequenos lembretes, fotos antigas da minha família, sem remetente, em envelopes anônimos. Ele sabia que eu estava perto, e o pânico dele era a minha dose diária de satisfação doentia. Eu me tornei um fantasma na vida dele, um terror que ele não podia provar para ninguém, mas sentia na pele. Eu ligava para ele no meio da noite, sem dizer nada, apenas deixando o silêncio pesar na linha até ele desligar. Ele desenvolveu um tique nervoso, olhando por cima do ombro a cada passo que dava na rua desertã. Eu o via se afundar na paranoia, sabendo que a qualquer momento, o Dr. Elias poderia aparecer para cobrar a dívida. Eu tinha o poder de destruí-lo legalmente, de arruinar sua liberdade condicional com um simples telefonema. Mas isso seria rápido demais, e o objetivo era a tortura psicológica prolongada e sem fim. Eu queria que ele se perguntasse todos os dias, ao acordar: hoje é o dia que ele vai acabar comigo. Os meses se transformaram em anos, e a vingança se tornou a rotina exaustiva da minha vida. Eu não tinha mais a paixão da cirurgia, apenas a frieza do observador que cumpre seu dever. Minha carreira continuava brilhante, mas eu usava o hospital apenas como fachada para o meu verdadeiro trabalho de vigia. Eu vivia para a paranoia de Ricardo, e ele vivia para o meu silêncio ameaçador e constante. Eu nunca falava com ele pessoalmente, apenas garantia que ele soubesse da minha presença constante.
Eu me mudei para um apartamento que dava vista para a rua dele, para melhor monitoramento do meu alvo. Clara e Sofia se tornaram figuras distantes, substituídas pela minha obsessão destrutiva por Ricardo. Eu estava preso a ele tanto quanto ele estava preso a mim, em uma dança macabra e solitária. Eu planejava o final, o momento final da execução, mas nunca conseguia dar o passo definitivo. Sempre havia uma desculpa na minha cabeça. Ele precisava sofrer mais. Ele ainda não tinha entendido o suficiente. A verdade é que a vingança era o que me mantinha vivo, e se eu a executasse, eu morreria também por dentro. Eu me tornei um especialista em sua vida, sabendo de seus poucos amigos e de suas desilusões amorosas. Eu vi quando ele tentou se apaixonar de novo, e garanti que essa pessoa desaparecesse da vida dele, sutilmente. Eu era o guardião da sua miséria, o carrasco que não usava lâmina, mas a mente. Eu o via envelhecer, a culpa e o medo marcando rugas profundas em seu rosto pálido. Ele tentava ser um bom homem, tentando compensar o passado, mas eu não permitia que ele tivesse paz. Eu lhe enviava notícias de acidentes de carro, sempre no aniversário da morte de Clara e Sofia. Eu queria que ele soubesse que ele nunca estaria livre, que o seu perdão não existia em lugar nenhum. Eu me sentia poderoso, senhor do destino de um homem. E isso era mais viciante que qualquer droga que eu já vi. Mas o poder vinha com um preço. Eu estava cada vez mais isolado e completamente vazio. Eu não sentia mais a dor da perda, apenas a satisfação fria da dominação sobre ele. Meus colegas de hospital começaram a notar minha ausência de vida fora do trabalho e do monitoramento. Eles me chamavam de fantasma do plantão, um homem que vivia apenas entre o bisturi e a sombra. Eu me perguntava se Clara me reconheceria, se ela veria o monstro que eu criei no lugar do marido. A vingança, que era para me trazer paz, tinha me transformado em algo pior que Ricardo, o bêbado. Ele era um bêbado irresponsável. Eu era um predador frio, metódico e calculista. Os anos se arrastaram, e ele já não era mais o jovem acidentado, mas um homem de meia idade, cansado e curvado. Eu também envelheci, mas meu coração permaneceu congelado no dia do acidente de trânsito. Eu ainda guardava o ursinho de Sofia, agora como um amuleto macabro da minha missão de ódio. Eu tinha a vida dele na palma da minha mão, e ele sabia disso, vivendo em constante terror. Eu o via definhar, não pela doença física, mas pelo peso da minha presença invisível e constante. Eu me preparava para o momento final, o golpe de misericórdia, mas ele nunca vinha, ficava na minha mente. A vingança era mais satisfatória como ameaça perpétua do que como execução final. Eu descobri. Eu estava preso na minha própria armadilha, incapaz de libertá-lo, ou de me libertar da minha obsessão. Eu me tornei a própria encarnação da justiça distorcida. Um médico que curava para melhor torturar a alma. Eu o mantive vivo por tempo demais, e isso começou a corroer o meu próprio propósito e sanidade. Eu me perguntava o que aconteceria se ele morresse de repente. Se a minha vida teria sentido depois. O pensamento me aterrorizava. Se Ricardo morresse, a minha missão acabaria, e eu teria que encarar o vazio da minha existência. Eu comecei a cuidar dele à distância, garantindo que ele não se metesse em problemas que o levassem à morte precoce. Eu era, paradoxalmente, o guardião da vida do meu inimigo jurado, o seu agressor e seu protetor. Eu me tornei um viciado na dor dele, e a cada sinal de sofrimento, eu me sentia justificado. Eu sabia que essa situação não podia durar para sempre, mas eu não conseguia parar com o jogo. Eu estava à beira de um precipício, e Ricardo era a única corda que me impedia de cair na loucura. Eu passei uma década inteira, vivendo em função da morte que eu não conseguia entregar para ele. A vingança se tornou minha doença crônica, e eu a nutria com o meu ódio diário e silencioso. Eu estava observando-o em uma tarde de outono. Ele estava varrendo a calçada do seu prédio, lento.
Ele parecia mais fraco, mais curvado. Um homem que carregava o peso de 2 assassinatos e a minha sombra. Eu me sentia estranhamente cansado, como se a energia do ódio tivesse finalmente me esgotado por completo. Eu pensei: é agora, Elias dê o golpe final e acabe com isso de uma vez por todas. Mas eu apenas fechei as cortinas do meu apartamento, adiando o inevitável, mais uma vez. Eu estava esperando por algo, talvez um sinal, talvez um momento de fraqueza dele, que justificasse o meu ato final. Eu não sabia que o destino, que já tinha sido cruel uma vez, estava prestes a intervir novamente, de forma definitiva. Aquela semana, eu tinha um plantão de 24 horas, um daqueles que eu mal via à luz do dia. Eu estava revisando prontuários na sala de descanso, sentindo o cheiro de café requentado e muito cansaço acumulado. O telefone da recepção tocou, e eu ouvi a voz da enfermeira-chefe me chamando. Urgente. Ela parecia tensa, dizendo que havia um paciente com parada cardiorrespiratória a caminho do hospital. Eu me levantei, sentindo a rotina da adrenalina, e corri para a sala de emergência do trauma. A maca entrou, e o corpo inerte era de um homem mais velho, com a pele pálida e fria, sem vida. Começamos as manobras de ressuscitação imediatamente, bombeando o peito dele com força e técnica. Eu me inclinei sobre ele, preparando a injeção de epinefrina, focado apenas em reverter a morte iminente. Foi quando eu notei a tatuagem desbotada de águia no antebraço que estava pendurado ao lado da maca. O choque me atingiu como um raio, e minhas mãos pararam momentaneamente sobre o seu peito sem vida. Era Ricardo. Mas ele não estava acidentado. Não estava bêbado. Ele estava simplesmente morrendo na minha frente. Ele tinha sofrido um ataque cardíaco fulminante em casa, sozinho, sem chance de socorro. Eu olhei para o rosto dele, que agora não expressava medo, mas apenas a paz da ausência de vida. A vingança que eu planejei por anos, a execução que eu adiei, estava sendo roubada de mim pelo acaso. Eu voltei à realidade. O médico assumiu meu lugar. E eu continuei as compressões, lutando pela vida dele. Eu estava lutando para mantê-lo vivo, não por ele, mas para que eu tivesse a chance de matá-lo depois. Nós trabalhamos por 40 minutos. Uma eternidade de esforço fútil e desesperado. Eu declarei a hora da morte, sentindo um vazio gelado tomar conta de cada parte do meu corpo. Ricardo morreu na minha mesa de cirurgia, de causas naturais, sem que eu tivesse a chance de concluir o meu plano. O assassino da minha família escapou da minha vingança, levado por um destino irônico e covarde. Eu me afastei da maca, sentindo que a minha missão de vida tinha evaporado no ar pesado da sala. Eu não senti alívio, nem satisfação, apenas uma desolação profunda e inesperada. Eu tinha dedicado uma década ao ódio, e agora, ele estava morto. E eu não tinha mais nada que me prendesse. Aquele dia foi o fim da minha vingança, mas o começo do meu verdadeiro e silencioso inferno. Eu fiquei parado ali, no meio da sala de trauma, enquanto a equipe se dispersava em silêncio profissional. O corpo de Ricardo estava coberto por um lençol branco, e parecia apenas um volume inofensivo na maca. A raiva não veio. Veio apenas uma sensação esmagadora de ter sido trapaceado pelo destino. Eu passei 10 anos construindo uma jaula para ele, e a morte, de repente, abriu a porta e o deixou sair. O vazio que eu senti era pior do que a dor do luto original, porque agora eu não tinha mais para onde direcionar meu ódio. Eu tinha me tornado a sombra de um homem, e a sombra não tinha mais um corpo para seguir ou atormentar. Eu pedi para a enfermeira que cuidasse dos trâmites legais e saí do hospital sem dar satisfações a ninguém. A noite estava fria e úmida, mas eu não sentia o frio, apenas o peso da minha própria inutilidade. Eu dirigi sem rumo por horas, até que o carro parou sozinho na frente do meu prédio, o esconderijo da minha vingança. Subi as escadas para o apartamento, que eu escolhi por causa da vista perfeita para a rua dele.
A casa estava cheia de provas da minha obsessão. Mapas, anotações, fotos tiradas à distância. Tudo aquilo, toda a minha vida secreta, agora era lixo, sem valor, sem propósito. Eu me sentei na poltrona perto da janela, de onde eu o observava varrer a calçada no dia anterior. Ele estava morto, e eu não era mais o seu juiz. Eu era apenas um homem sozinho em um quarto escuro. Eu comecei a chorar. Mas não eram lágrimas de luto ou raiva, eram lágrimas de exaustão e fracasso total. Falhei em salvar minha família. E falhei em minha vingança. Eu falhei na única coisa que me mantinha de pé. Eu me lembrei do cheiro de baunilha da cozinha de Clara. Um cheiro que eu troquei pelo cheiro de hospital e poeira. Eu percebi que, ao invés de honrar a memória delas, eu as usei como combustível para minha própria destruição lenta. Eu me tornei tão obcecado em punir Ricardo que eu me esqueci de viver a vida que me restava. Aquele homem, mesmo morto, continuava a me roubar, levando consigo a única coisa que me dava a direção. Eu peguei o ursinho de Sofia que eu guardava em uma gaveta, o pequeno amuleto macabro da minha dor. O tecido estava gasto e sujo, e eu o segurei contra o rosto, buscando um vestígio daquela vida antiga. Não havia nada, apenas o silêncio e a frieza do meu próprio toque nas minhas mãos calejadas de cirurgião. Eu me vi no espelho, um homem envelhecido, com olhos duros e sem esperança de futuro. A vingança não tinha me libertado. Ela tinha me acorrentado a um cadáver por uma década inteira. Na manhã seguinte eu comecei a limpar, a livrar-me das migalhas daquela década de escuridão e vigilância. Rasguei os mapas, queimei as anotações, apaguei os registros de vigilância do computador. Eu estava desmantelando o meu próprio templo de ódio, cena por cena, sem pressa, sem emoção. Eu senti um alívio estranho, ao ver as provas da minha loucura virarem cinzas e serem levadas pelo vento. Eu não tinha mais um alvo, e pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha que me levantar para odiar alguém. Eu vendi o apartamento de vigilância, o lugar onde eu vivi como um parasita da dor alheia. Eu me mudei para um lugar novo, sem vista para a rua, sem ecos do passado recente. Eu voltei ao hospital. Mas a cirurgia já não tinha o mesmo significado. A mesma urgência febril de antes. Eu era um médico sem penitência. Um curador sem a motivação secreta do castigo eterno. Eu tentei me reconectar com o mundo, mas os anos de isolamento haviam criado barreiras intransponíveis entre mim e a vida. Meus colegas me viam como o Dr. Elias, o homem de gelo, e eu não sabia como descongelar esse coração duro. Eu tentei sair com pessoas, mas eu não tinha nada para oferecer além de histórias, de dor e silêncio. Eu percebi que a vingança tinha se tornado minha identidade, e sem ela, eu era ninguém de verdade. A vida seguia, mas eu estava preso naquele dia em que Ricardo morreu, levando meu propósito junto com ele. Eu não sentia mais ódio, mas também não sentia amor, nem alegria. Apenas uma monotonia cinzenta e sem fim. Eu me perguntava se, no fundo, eu não preferia a dor intensa da vingança à frieza da liberdade vazia. Eu visitei o túmulo de Clara e Sofia, algo que eu evitava durante o período da minha obsessão. O sol batia nas lápides, e eu finalmente consegui falar com elas, depois de tantos anos de silêncio. Eu pedi perdão, não por não ter conseguido salvá-las, mas por ter transformado a vida delas em ódio. Eu disse que tinha perdido a chance de ser um homem bom, consumido pela necessidade doentia de ser um executor. Eu entendi que a verdadeira justiça não era a morte de Ricardo, mas sim a minha própria libertação. Mas a libertação veio tarde demais, e o preço foi a minha alma inteira. Eu voltei para casa naquele dia, um homem sem guerra para lutar, sem inimigos para vigiar. Eu continuei a ser o Dr. Elias, o cirurgião, salvando vidas com mãos firmes e um coração que não sentia nada. Eu vivo hoje com a certeza amarga de que o ódio não é um caminho para a paz, mas um labirinto sem saída.
A vingança não existe para ser executada. Ela existe para consumir quem a carrega no peito. E assim, o homem que matou minha família me roubou 2 vezes. Primeiro, tirando-as de mim. Segundo, tirando a minha razão de viver. Eu me tornei uma casca, um médico competente, mas um homem que perdeu a capacidade de sentir a vida. E a única coisa que me resta é o silêncio, o eco distante de um riso de criança que eu nunca mais vou ouvir. Eu continuo esperando, mas não pela vingança, e sim por algo que preencha o vazio que Ricardo deixou ao morrer, e que nunca chega. A vida continua, mas para mim, ela parou naquele dia chuvoso, quando meu propósito se transformou em pó e desilusão.